Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Provérbios, do capítulo 26 ao 31. O livro começa com um pai chamando o filho à sabedoria e termina com uma mãe instruindo o rei e com o retrato de uma mulher que coloca em prática todo o ensino apresentado no livro. Por isso, é chamada de mulher virtuosa. O tópico que nos guiará hoje é o grande final de Provérbios. O capítulo 26 é quase inteiramente dedicado às características do tolo, do preguiçoso e do presunçoso, aquele que se acha sábio. O autor destaca a inutilidade de tentar admoestar o tolo, muito embora haja mais esperança para o tolo do que para o presunçoso. Provérbios capítulo 27 foca na prudência e na realidade da vida. Aqui somos advertidos a não nos gloriarmos do dia de amanhã, pois sequer sabemos o que acontecerá hoje. O autor também destaca a lealdade verdadeira, a amizade e destaca a diligência no trabalho. A gestão da propriedade, a satisfação é encontrada naquilo que se tem. Provérbios capítulo 28 faz um contraste entre a covardia do ímpio, que foge sem perseguição, com a ousadia do justo. Ele ressalta que a justiça e a retidão do governo trazem estabilidade, enquanto que a corrupção leva à ruína. Há uma forte ênfase na benevolência para com os pobres e na diligência para prosperar. Aqui somos ensinados que o pecado, guardado em silêncio, fermenta, enquanto que o pecado confessado encontra misericórdia. Provérbios capítulo 29 adverte sobre o perigo da teimosia e da falta de disciplina. Aborda o impacto do governante justo, que traz alegria ao povo, e do governante ímpio, que traz opressão. Destaca a importância da disciplina dos filhos e do controle da língua. E então chegamos no capítulo 30. Aqui, Provérbios nos surpreende. Agur, filho de Jaque, abre com uma confissão radical. Ele diz: sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. E então, a pergunta que atravessa os séculos: quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que você o sabe. Esses versículos foram escritos séculos antes de Cristo, mas apontam diretamente para ele. Agur não sabia o nome. Nós sabemos. Provérbios capítulo 31 é dividido em duas partes. A primeira, os conselhos de uma mãe ao rei Lemuel. E ela fala sobre governar com justiça, evitar a bebida, defender os oprimidos. A segunda parte é o famoso acróstico, que descreve a mulher virtuosa, a mulher de muito valor, elogiando o seu trabalho, a sua prudência, a sua sabedoria nas palavras, a sua diligência, a sua força, a sua fé, o seu temor ao Senhor. O valor desta mulher excede o de joias preciosas. Seus filhos e o seu marido a louvam. O capítulo 15 da Confissão de Fé de Westminster, que trata do arrependimento, encontra em Provérbios capítulo 28, no verso 13, o seu princípio mais sucinto: confessar e abandonar é o caminho da misericórdia. A pergunta 76 do Catecismo Maior define arrependimento para a vida como a graça de Deus pela qual o pecador reconhece seus pecados e os abandona. A pergunta 87 do Breve Catecismo confirma que o arrependimento para a vida é uma graça salvadora que produz tristeza pelo pecado e se volta para Deus.
O capítulo 26 da Confissão de Fé de Westminster, quando trata da comunhão dos santos, encontra no verso 17 do capítulo 27 a expressão mais concreta. A comunidade da fé é o ambiente onde somos afiados. O ferro afia o ferro. A pergunta 55 do Catecismo Maior e a pergunta 36 do Breve Catecismo descrevem os benefícios da comunhão, da edificação mútua, do crescimento em graça, do fortalecimento da fé. Em Cristo, o grande final de Provérbios encontra o seu cumprimento em 3 dimensões. Agur perguntou qual o nome do seu filho. O Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, responde: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O filho que Agur não conseguia nomear tem nome, é Jesus, o Cristo. A mulher virtuosa de Provérbios 31, cujo caráter vai além da beleza física e cujo fundamento é o temor do Senhor, é o tipo da igreja, a noiva de Cristo, que em Apocalipse capítulo 19 aparece vestida de linho fino, puro e resplandecente, cuja justiça não é própria, mas dada pelo seu noivo. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Confesse o que você tem escondido. Provérbios 28, 13, não deixa saída. Quem encobre não prospera. Quem confessa alcança misericórdia. Não é uma ameaça, é uma promessa. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: temor ao Senhor. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que aqueles que estejam escondendo algum pecado sejam desafiados a confessar, a abandonar e alcançar misericórdia. Quando nós empurramos os nossos pecados para baixo do tapete, tudo o que conseguimos é adoecer a nossa alma. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Lembre-se, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a honestidade diante de Deus nos conduz à verdadeira liberdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.